Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus, que a graça dele seja conosco, aqui neste local como aqui estamos. Meus irmãos, nós não temos nenhum problema de afirmar que em Jesus, corporalmente, quando esteve aqui no nosso meio, habitava toda a plenitude da divindade. Deus homem no nosso meio. É um mistério, meus irmãos, mas é o que a Bíblia afirma. Nós cremos sim que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, em uma única pessoa. Então, nós estamos aqui diante da Trindade Santíssima, Augusta. Ao Deus Pai seja a glória, ao Deus Filho seja a glória, e ao Deus Espírito Santo seja a glória. Nós iremos, meus irmãos, continuar a exposição do livro do profeta Sofonias. E eu gostaria então, por gentileza, de convidá-los a abrir a palavra do Senhor neste santo livro. Livro do profeta Sofonias, um dos profetas considerado aqui na Bíblia menor, um dos menores. Menores não por causa da sua estatura, eu já disse isso daqui e repito, mas pela extensão da sua escrita. Ele escreveu pouco. Essa é a distinção que é feita dos profetas maiores e dos profetas menores. Por exemplo, o profeta Isaías escreveu, pelo menos nós temos na nossa tradução, 66 capítulos. Então, escreveu considerável. O profeta Jeremias, esses são considerados profetas maiores, porque escreveram pouco mais. E há outros que escreveram pouco menos. Nós já fizemos a exposição aqui do profeta Naum, do profeta Abacuque, e estamos encerrando o profeta Sofonias. Hoje eu quero concluir o capítulo 2 com vocês. Todos acharam aí? Isso. Abra a sua Bíblia de papel ou ligue a sua Bíblia eletrônica. E depois de lido o texto, meus irmãos, é necessário você manter a sua Bíblia aberta, porque como o irmão que conduziu a liturgia disse muito bem aqui, o compromisso do pregador é com a palavra que irá ser pregada. Então, você tem que ter uma Bíblia na sua mão para você acompanhar a leitura e atentar na explicação se de fato é aquilo que está sendo dito no texto. Porque se assim o for, então Deus fala. Então eu não vim aqui para trazer uma palavra de Deus de mim para você. Eu tenho a palavra de Deus escrita neste livro que eu agora abri e eu vou ler. E eu vou tentar explicar aqui, no final tirar algumas aplicações para as nossas vidas aqui neste local. Então acompanha aí, hoje a leitura se dará dos versículos 8 a 15, a conclusão deste capítulo. Por que do versículo 8? Porque quem tem nos acompanhado aí já sabe que nós fizemos uma exposição dos versículos de 1 a 7. Já tem uma mensagem aí publicada aí no canal da igreja. Então nós estamos felizes porque temos a transmissão que pode alcançar outros queridos irmãos que não estão aqui conosco. Também somos gratos a Deus por este canal que nos possibilita nesta transmissão. Oramos para que o Senhor Deus abençoe o YouTube, né, como dizem muitos. Sabemos que nós precisamos da gentileza desta equipe que acompanha tudo que é falado neste canal, para que a gente aqui, com sensatez, pregando a santa palavra do Senhor para abençoar muitas famílias, possam nos ajudar aí na propagação aí distante desta mensagem que salva o pecador. Este é o nosso objetivo. Não estamos aqui para ser inimigos de ninguém, muito pelo contrário, para caminharmos juntos. Então acompanhe a leitura aí, por gentileza, meus irmãos. O texto sagrado diz assim: ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com o que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará,
e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos alojar-se-ão nos seus capitéis, tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinará nas janelas. O monturo estará nos limites, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Não feche a tua Bíblia, nós teremos mais uma palavra de oração, rogando ao Senhor que nos abençoe, iluminando a nossa mente para compreender aqui o texto sagrado. Eu queria só o controle do ar-condicionado, está aqui em cima aí, por gentileza. Deixa eu só desligar esse ar aqui, para eu não perder minha voz. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Se você puder curvar a sua cabeça, por gentileza. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler uma porção da Tua bendita palavra para a exposição deste texto neste momento. Ó Deus, como somos incapazes de compreender as coisas reveladas, especialmente em contextos históricos. Mas aprove o Senhor separar os Teus filhos, servos do Senhor no passado, para registrar a vontade do Senhor neste livro santo. Agradecemos porque ao longo da história, homens e mulheres se afadigaram, Senhor, em permanecer preservando a palavra do Senhor. Aqueles que labutaram, Senhor, na tradução e chegou até as nossas mãos. Agradecemos porque aqui, Senhor, podemos ler esta porção numa linguagem inteligível, que os meus queridos irmãos que estão aqui, que acompanharam a leitura, deu para compreender a leitura, Senhor. Mas precisamos, ó Deus, da Tua bênção para compreender esta vontade do Senhor que está revelada neste texto. Qual o sentido desse texto para as nossas vidas, neste tempo em que estamos vivendo? O Senhor que conhece cada drama dos nossos corações, cada aflição que nos atinge. Precisamos, Senhor, ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E assim eu clamo por mim, pelos meus irmãos que aqui estão, e possivelmente aqueles que estão nos acompanhando ou irão ouvir posteriormente. E orando assim no nome do Senhor Jesus eu te clamo. Amém. Meus irmãos, diácono, muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Nós ainda estamos a presenciar, pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação, a guerra que está instalada ainda com a nação de Israel e uma parte daquela região do Oriente Médio, especialmente a faixa de Gaza. E a gente fica, às vezes, até tentando evitar ter algumas notícias, porque às vezes as notícias chegam e a gente fica cada vez mais triste com o horror da guerra, com as mortes, tanto de um lado quanto de outro. E nós já trabalhamos com os irmãos aqui, tentando ver com vocês por que aquela região há muito conflito, meus irmãos. Porque eu acabei de ler com vocês aqui uma porção da palavra do Senhor, que nós estamos tão distante da realidade do que aconteceu aqui, da profecia que foi e do cumprimento da profecia, que a gente não consegue nem compreender muitas coisas. Mas como nós estamos presenciando na nossa geração um conflito armado, sangrento naquela região, nós podemos ter um pouco da ideia do que o profeta Sofonias está tratando aqui, meus irmãos.
Nós temos um Deus que nós servimos, que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos, mas, meus irmãos, é um Deus de guerra. O Antigo Testamento apresenta esse Senhor como sendo o Senhor dos exércitos. Você sabe o que essa linguagem significa? Então, por isso que quando estoura uma guerra, a gente fica assustado, porque nós não estamos acostumados com isso. Então, nós precisamos atentar para aquilo que o texto sagrado nos informa. E hoje eu vou tentar ver com vocês a conclusão do anúncio que o profeta está dando aqui da parte de Deus sobre o juízo para as nações na época. Que nós podemos tomar este texto de uma profecia que já está posta pelas Escrituras, que haverá um juízo no final escatológico para todas as nações, meus irmãos. Então aqui é um protótipo do juízo que veio para algumas nações no passado, que serve de exemplo para ficarmos atentos que tem um juízo determinado da parte de Deus para todas as nações, não somente para a nação de Israel e com aqueles que estão ao seu redor. Então, eu vou tentar ver com vocês isso. Quem já está nos acompanhando aqui, e eu vou precisar da sua atenção, porque eu sei que é difícil o texto. Sei que é fácil mesmo a gente pegar um texto mais do Evangelho, que fala sobre milagres, curas, e a gente se identifica com muita facilidade. Mas eu estou com um livro aqui que é palavra de Deus. Foi escrito para ser pregado, para ser anunciado no meio do povo de Deus. Então eu estou só tentando fazer o que Deus manda fazer. É um texto difícil, mas eu confio aqui não na minha oratória, no poder da minha persuasão de te convencer, mas no poder do Espírito Santo. Se Ele assim o quiser, nesta noite, convencer o teu coração do que está por vir, baseado no texto que nós temos aqui. Então, acompanhe aí, por gentileza. Depois que o profeta Sofonias, em nome de Deus, conclamou o povo da aliança, o povo do pacto, da antiga aliança, chamando esse povo ao arrependimento. Nós já vimos a mensagem anterior, o profeta dizendo, ainda dá tempo de buscar o Senhor, busca Ele e se arrependa, porque depois que o juízo vier, não diga que ninguém te avisou. Esse é o tom. Agora, meus irmãos, o profeta vai dar mais incentivo para se arrepender, anunciando juízo divino sobre as nações. É para chamar a nossa atenção aqui mesmo, é para causar no nosso coração uma sensação de necessidade de se arrepender diante de Deus. Porque se Deus fez isso com esses povos, com essas nações, meus irmãos, por que é que Ele não pode fazer com todas as nações? Então, das duas, uma. Ou nós tomamos isso que está aqui como verdade absoluta, ou isso daqui é só conto da carochinha. Está registrado aqui só para a gente ler e falar, não, isso também não é assim não, pastor. Então eu vou tomar como verdade absoluta, como temos tomado aqui. Por que é que eu digo isso, meus irmãos? Repito, o Deus de Israel é e sempre será o Deus do universo, o Deus das nações. Não há outro Deus. As nações citadas aqui representam todos os gentios nos 4 cantos da terra. Então, as nações aqui são símbolos de todos os povos na terra. Os 4 cantos da terra, né, os 4 pontos cardeais. Se você der uma olhadinha, nós vamos falar aqui da Assíria, que ficava no norte, Etiópia, que ficava no sul, Moabe e Amon, que ficava no leste, e a Filistia, nós já falamos aqui, que fica no oeste. Então é como o Senhor Deus apresentando o seguinte: os 4 cantos da terra pertencem a mim, e sou eu que estou reinando sobre todas as nações. Então, eu já vi com vocês do capítulo 2, de 4 a 7. Depois, se você quiser ouvir a mensagem, está no canal aí. E hoje, então, nós iremos ver o julgamento de Moabe, está aí dos versículos 8 a 11, o julgamento sobre a Etiópia, versículo 12, e o julgamento sobre a Assíria, capítulo 2, versículo 13 a 15. E no final eu vou fazer a pergunta: o que tudo isso aqui tem a ver com a gente? Nós que nem sabemos dessas coisas aqui. Então vamos lá, meus irmãos. Então são profecias de julgamento
por causa da arrogância, por causa da idolatria e por causa dos maus tratos ao povo de Deus. Por isso que esse juízo vai ser proferido aqui e foi sentenciado. Tudo porque os povos são arrogantes, eles são idólatras e especialmente maltratam o povo de Deus. Meus irmãos, o povo de Deus, desde o Antigo Testamento com o Novo Testamento, é o povo de Deus. É a nação santa. É a propriedade exclusiva de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Então, quando alguém se levanta contra o povo de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. Não que nós somos especiais nesta terra, estamos numa redoma de vidro e nada vai acontecer com a gente. Não é isto. Mas aquilo que acontece com o povo de Deus, nós aqui estamos incluídos, tem a ver com Deus. Eu já disse aqui e repito, vocês lembram de Saulo, antes da conversão? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, quem és tu, Senhor? Estou perseguindo o Senhor, não? Estou perseguindo esse povo aí que é fora da lei. Não, Saulo, você está perseguindo eles, mas você está perseguindo a mim. E ali foi o ponto de virada na vida de Saulo, da conversão dele. Conhecemos o registro. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos para o julgamento sobre Moabe e Amon. Olha aí para o texto, por gentileza. O versículo de número de 8 a 11, né, que nós temos aqui neste texto. Depois que o profeta descreve o juízo sobre 4 cidades da Filistia. Filistia é aquela mesma região que está em guerra lá com Israel. Aquela região lá. Já não é mais Filistia, porque aquela terra sofreu muito mesmo. Alexandre o Grande, o macedônio, guerreou contra a Filistia e derrotou aquela região. E nós estamos aí naquela mesma região, de novo, derramamento de sangue, meus irmãos. Parece que a história está se repetindo, e vai se repetir até quando, meus irmãos? Então, depois que o Senhor Deus, através do profeta, anunciou o juízo contra aquela região, agora vai mostrar que o conflito vai se dar com os meios parentes dos israelitas, os moabitas e os amonitas. Meus irmãos, esses 2 povos aqui tiveram uma longa, feroz animosidade contra o povo de Deus. Você deve lembrar quando o Senhor Deus chama Abraão e fala: Abraão, vai lá em Sodoma e tira o seu sobrinho de lá, Ló. Vocês lembram disso? Ló era casado e tinha 2 filhas. E nós conhecemos o relato que sai todo mundo de lá e não era para olhar para trás. As criancinhas até cantam musiquinha. A esposa de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Depois a gente pode explicar o que significa olhar para trás e ter virado estátua de sal. Mas aí escapou então daquele juízo naquela cidade só 3, meus irmãos: Ló e as suas 2 filhas. Que para mim aquelas 2 moças não eram crentes de verdade. Era possivelmente igual a mãe. Elas só não olharam para trás ali naquele momento. Mas o que é que elas fizeram? Ló subiu para uma região, ficou com medo e ficou habitando numa caverna junto com as meninas. O texto é dramático. E aí o tempo foi passando e as meninas tiveram uma ideia. Aliás, a primogênita, as 2, ela virou, chamou a mais nova e falou assim: olha, só tem papai e nós. Como é que nós vamos fazer com os outros povos para procriar, para o povo multiplicar? Como é que nós vamos fazer? Aí a mais velha teve uma ideia macabra. Papai possivelmente gosta de tomar um vinho. Meus irmãos, leia depois o registro. Vamos dar vinho, embriagar o velho. E eu vou lá e vou manter relação com ele. E aí então a gente vai proliferar a nossa descendência. Pasmem vocês, meus irmãos. Este plano maquiavélico deu certo. De maneira que eu não sei explicar, e eu não vou entrar nesse mérito aqui. É Deus que abre o ventre da mulher para que ela seja alegre, mãe de filho. Lemos o Salmo 103 aqui, 113. A primeira ficou grávida. Deu certo o plano. Ela falou para a mais nova: vai lá, porque deu certo. A mais nova vai e também deu certo o plano. Nasce Moabe
e nasce os descendentes de Amon. E desses dois formam nações, que irão ser nações contra o povo de Deus. Nós estamos aqui dentro desse contexto, desse princípio de um plano maquiavélico. E aí você já começa a perceber então, por que é que o Senhor Deus está revoltado, irado com este povo, amaldiçoando este povo. Então acompanha comigo aí, meus irmãos. Vocês devem lembrar que nós temos um registro no livro de Naum, que o rei moabita, chamado Balaque, contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Vocês devem lembrar disso. E não deu certo ali a maldição, porque Deus era com a nação de Israel. E Balaão chegou à conclusão, dizendo: não dá, rei, não dá, porque como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Contra o povo de Deus não vale encantamento. Que texto, hein? Mas Balaão era meio interesseiro. Então eu quero destacar aqui neste ponto 3 aspectos, meus irmãos, da destruição de Moabe e Amon. Olha para o texto, por gentileza, versículo 8 e 9. O texto diz assim: a natureza aqui da destruição. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Dá para vocês lembrar alguma coisa? O que é que vai acontecer? Talvez lembrando esses de onde saiu Ló e as moças que deu origem a eles. Vocês sabem do que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Então aqui nós temos a natureza da destruição. É um povo que tem uma boca para proferir palavras de impropério contra o povo de Deus. E preste atenção, meus irmãos, o povo lá não sabia disso, não ouviam as palavras, mas Deus ouviu. Eles estavam lá no meio deles falando mal do povo de Deus, e o Senhor Deus disse: eu estou ouvindo, eu ouvi o que vocês estão falando do meu povo. Segundo, a certeza dessa destruição, versículo 9, que eu li para vocês aí, diz assim que este agir vai vir da parte do Senhor Deus, porque é Deus que está na empreitada. Já que foi Deus que ouviu, então sou eu, diz aí o texto. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O que está sendo dito é o seguinte: Deus está jurando por Ele mesmo que o juízo vai vir sobre Moabe e Amon. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É Deus, Ele não precisa da fidelidade do povo dele para destruir os inimigos do povo dele. Ele exige fidelidade do povo, mas Ele está dizendo: eu juro por mim mesmo que eu vou julgar vocês. Então, nenhuma força humana, escuta isso, meus irmãos, pode impedir o braço do Todo-Poderoso em seu julgamento, nesse juízo. Por isso é que às vezes a gente fica preocupado dizendo: meu Deus, nós estamos chegando no fim dos tempos e vai haver uma perseguição em massa contra os cristãos. Se no nosso país vier uma lei aí de cerceamento da nossa liberdade, a gente perder o privilégio de congregar, de ter um local com proteção de lei para a gente adorar o Senhor, como é que vai ser isso, meus irmãos? Deixa a perseguição vir, deixa as leis serem promulgadas contra o povo de Deus, porque é o próprio Deus que se levanta contra esses que perseguem o povo dele. Sempre foi assim ao longo da história, e vai ser assim até no dia do juízo final. Então, a natureza da destruição, a certeza é Deus, está dizendo, Ele vai fazer como Ele fez, e a causa está aí no versículo 10 e 11. Olha a causa da destruição. Diz assim a palavra: isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Meus irmãos, prestar atenção aqui. A soberba é uma afronta a Deus. O que é a soberba? É um espírito de autoconfiança, de autodependência.
de autodependência, não, de autossustentação. É a pessoa achar que não depende de nada, de ninguém, nem de Deus. Ela acha que ela é autossuficiente, ela empina o nariz, e então os recursos, o braço dela é o Deus dela. Soberba. Meus irmãos, o Senhor Deus resiste os soberbos. O Senhor Deus declara guerra contra os arrogantes, os soberbos. Então aqui está a causa. Segundo, então o que nós vimos agora primeiro é o julgamento de Amon e Moabe, aniquilados. Vamos para o segundo julgamento sobre a Etiópia. Olha aí o versículo de número 12. Diz assim: também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Que coisa horrorosa isso daqui, meus irmãos. É porque nós não conhecemos contexto, o que é que está acontecendo aqui. É mais ou menos assim, vou tentar mostrar para vocês. É como se esse povo, inimigo do povo de Deus, entrasse no território do povo de Deus e lá estuprasse as mulheres que são servas do Senhor, que matasse os idosos, os deficientes, queimasse as crianças vivas em micro-ondas. E o Senhor Deus, vendo tudo isso, vocês vão se verem comigo, eu serei contra vocês. E aqui o texto é assustador. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. A Etiópia estava distante da nação de Israel, se você pegar o mapa, bem distante. Mas é para mostrar que o juízo de Deus alcança pessoas longe, sem nenhum problema. E a expressão aqui, espada do Senhor, é assustador, porque é uma expressão muito usada nas Escrituras. Quem conhece e gosta de ler o Antigo Testamento sabe disso. Essa espada aqui apareceu empunhada pelo próprio Senhor dos Exércitos, quando Josué estava na batalha contra a cidade de Jericó. Vocês conhecem muito bem, as criancinhas também gostam de cantar musiquinha, que as muralhas foram derrubadas lá, os soldados de Israel entraram e tomaram a cidade. Josué está contemplando a batalha, de repente ele olha alguém do lado dele, tão sublime, com a espada na sua bainha, empunhada. E ele olha aquilo e Josué fica curioso. Ele diz: quem és tu? É um dos nossos ou não? E se você ler lá Josué capítulo 5, a partir do versículo 13, é assustador o texto. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu estou aqui para batalha com vocês, para dar a vitória a vocês. Aliás, quem é que derrubou as muralhas, meus irmãos? Então, naquela batalha, o texto de Josué nos informa que 185 mil soldados foram mortos pela batalha da espada deste anjo. 185 mil homens. Leia Josué capítulo 5, versículo 13 até 17. Então, a espada do Senhor vai pegar você, o Etiópia. Os estudiosos dizem que a Etiópia aqui ficava próxima à região do Egito, por ali. Por isso esse julgamento tão tenebroso. E quando se lê um pouquinho, foi exatamente, o Egito dominou essa região antes do nascimento do Senhor Jesus. Por isso aqui o cumprimento se deu quando Nabucodonosor, que já estava no comando do Império Mundial, subjugando o reino da Assíria, primeiro derrubou o Egito, para se cumprir o juízo, dizendo: a espada do Senhor, usando Nabucodonosor, passou por esse povo. Mas olha aí comigo o julgamento da Assíria, meus irmãos. Por último aqui, capítulo 2, versículo 13 a 15, porque eu quero chegar no finalzinho aqui para tirar algumas lições para nós. A Assíria também é bem conhecida. Agora a partir do versículo 13 até o final. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive, que era a capital da Síria, uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos de todos os animais, em bandos alojar-se-ão os seus capitéis, tanto pelicano como ouriço. E aí a descrição vem aqui sobre o juízo sobre este povo. Meus irmãos,
É interessante que a narrativa aqui está se dando de trás para frente. Nós já sabemos o que aconteceu. A Assíria que subjugou o norte de Israel, levando cativo uma boa parte dos filhos de Deus, por causa da idolatria que havia dentro da nação de Israel. O reino do norte, que estava dividido, foi levado pelo rei da Assíria. Mas a Assíria caiu de uma maneira, meus irmãos, assustadora. Nós lemos o texto e fica vendo como que Deus age nas nações ímpias. A Síria tinha sido usada por Deus para disciplinar o povo, só que agora Nabucodonosor vai ser a vara que Deus vai usar para disciplinar a Síria. O rei Senaqueribe, quando estava prestes a invadir o reino do sul, Judá, quase invadiu, mas o Senhor Deus tinha dito que não ia invadir. De repente alguma coisa aconteceu que o rei tem que voltar, porque os 2 filhos de Senaqueribe estavam na usurpação do trono e matam o rei da Síria, Senaqueribe, de uma forma assustadora. E o reino se enfraquece e Nabucodonosor subjuga este império, meus irmãos, e foi uma carnificina. Leia a história. A Assíria cai. Você lê o 2º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35 a 37, tem esta descrição lá. Nós já fizemos aqui uma boa exposição do livro de Naum, que retrata a queda da cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Jonas foi aquele profeta levantado para ir lá para profetizar contra essa cidade, e Jonas tinha uma raiva desse povo, mas naquele tempo Deus usou de misericórdia, poupou porque o povo se arrependeu. Mas depois, 100 anos depois, Deus levanta um outro profeta, Naum, para profetizar a queda, e aí então não teve jeito, e foi horroroso, meus irmãos, a queda. E agora Sofonias está aqui como que jogando a pá de cal em cima. Então a cidade de Nínive sentia-se inexpugnável. Ela estava embriagada com a sua soberba, achando que ela não precisava de ninguém. Aliás, se você vê aí o finalzinho, versículo 15, diz assim: esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única e não há outra além de mim. Autoconfiança, achou que ninguém poderia subjugá-lo. É assim que acontece até hoje com muitas nações que se sentem muito poderosas na terra, meus irmãos. Eu quero concluir esta palavra aqui, meus irmãos. É óbvio, meus irmãos, que nós temos da parte das Escrituras a informação que o Deus que nós estamos adorando aqui é um Deus que, se nós nos humilharmos diante dele, é um Deus que é por nós. O apóstolo Paulo deixou isso claro. Sabemos que temos um Deus que é por nós, e se ele é por nós, quem será contra nós? O Salmo de número 23, versículo 1, que é tão conhecido, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de que terei falta? Ele me basta, Ele é o meu Senhor, Ele está comigo, eu estou seguro, Ele é o Senhor dos exércitos. Pode se levantar o reino do inferno, Ele é por mim, Ele é por nós. Então o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, Ele me sustenta. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Promessas, meus irmãos, que nós podemos confiar no Senhor, que Ele está do nosso lado, o Senhor das batalhas. João capítulo 15, versículo 5, o apóstolo registra as palavras do nosso Salvador quando disse assim, o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fruto aqui, frutos do Espírito, frutos que glorificam o Senhor. E aí ele diz assim no finalzinho: porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É claro, meus irmãos, tem muita gente que faz muita coisa sem o Senhor Jesus, mas o que ele está dizendo é que sem Ele você não vai fazer nada que glorifica o Pai. E se for obra que não glorifica o Pai, meus irmãos, então é nada, é palha, é idolatria, é vanglória. E aí nós teremos um grande problema.
Então, o que esse texto tem a ver conosco aqui na noite deste dia? Por que é que o Senhor Deus nos trouxe para ouvir esta mensagem, que às vezes a nossa mente precisa ficar tão, para querer saber? Eu fico imaginando as crianças que estão sentadas aqui à frente, como que essas crianças conseguem absorver uma mensagem dessa? Eu não sei, meus irmãos, eu não tenho técnica pedagógica para ensinar para as crianças uma mensagem dessa. Aliás, eu não sei se você consegue adequar essa mensagem para o ouvido das crianças. A gente nem gosta de pregar isso daqui para as crianças, a gente gosta de contar aquelas historinhas dos heróis da fé. Mas aqui está o maior dos heróis, por assim dizer, meus irmãos, o Senhor dos exércitos. Então, o que tudo isso aqui tem a ver conosco? Porque o culto vai acabar e nós vamos embora. Escute isso daqui, eu li, eu achei muito interessante isso daqui. Vocês prestaram atenção que contra uma nação o Senhor Deus se levantou porque ouviu coisas que estavam falando do povo dele. Uma vez eu li em algum lugar, não me lembro onde, eu vou passar aqui para vocês, que disse assim: não reclame quando Deus tira alguém da sua vida. Ele ouve conversas que você não consegue ouvir. Às vezes tem pessoas que saem de perto de nós, a gente não entende. Por quê? O que está acontecendo? E você sabe da sua sinceridade. Às vezes o Senhor Deus ouve, meus irmãos, coisas que nós não conseguimos ouvir. E é Ele mesmo que nos livra de algumas coisas. Eu aprendo isso com o texto. Ele vê atitudes que você não consegue ver. Por isso, confiar nele, entregar o caminho a Ele, descansar nele, meus irmãos, porque às vezes nos falta visão, nos falta recurso, nós não conseguimos, nós somos fracos demais. Aliás, se você pegar a nação de Israel nessa época aqui, era uma nação indefesa, as outras nações eram muito mais poderosas do que ela. Mas o que é que fazia ela, a nação de Israel, vencer, meus irmãos? Não era o poder militar dela, era o Deus que estava com ela, com a nação. Então o Senhor Deus sonda corações e prevê intenções que nós jamais conseguiremos enxergar. Então tem uma visão um pouco mais aberta dessas coisas. E o conclamar continua. Arrependa-se. Talvez você tenha falado de pessoas que Deus está ouvindo. Então cuidado também. Cuidado, boquinha, com o que fala. Porque, meus irmãos, nós temos um Deus que tudo vê e tudo ouve. Eu sei que a gente tem que falar, conversar, mas cuidado. Nós precisamos dosar nossa palavra. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve na internet, quando manda recado para as outras pessoas e não tem coragem de procurar o irmão em particular e falar. Deus é justo juiz, meus irmãos. Deus que não inocenta o culpado. Meus irmãos, louvado seja pela obra da redenção. Cristo morreu na cruz exatamente por causa disso tudo que nos atinge. Ele recebeu no seu corpo santo todo o juízo condenatório da parte de Deus, que era para nós, meus irmãos. Agora nele já nenhuma condenação há, mas isso não nos dá liberdade, meus irmãos, de viver de qualquer maneira. Porque Ele continua vendo. Por isso está tão claro nas Escrituras, que no dia do juízo final, muitos que pensavam que eram de Deus, vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome. O Senhor Deus vai dizer: eu ouvi, hein? Eu ouvi. Apartai-vos de mim, maldito. Então que a palavra desta noite seja para o nosso coração não causar medo em nós, mas trazer para o nosso coração uma liberdade que nós tivemos da parte de Deus em Cristo Jesus, livres do medo, meus irmãos, já resgatado, estamos guardados nele, então somos nova criatura, nem vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Convidar os irmãos a colocarem sobre os pés, convidar os nossos irmãos da equipe de cântico para entoar o hino de número 150 do nosso inário, Salvação Perfeita.
livres do medo, já resgatados. Cristo morreu por nossos pecados, na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Se de uma vez amigo acredita no Salvador, fez sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez amigo acredita no Salvador, tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais terror, nem sombra ou perigo. Vestes reais, triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. De uma vez, acredita no Salvador, vem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, vocês não ouvindo, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há doblez, na segurança de uma vez. Se de uma vez amigo acredita no Salvador, vem sorte bendita. Na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Amém. Meus irmãos, aqui está o convite para todos nós. Não é um apelo, mas quem sabe você que está aqui nesta noite, que ainda não parou para refletir na gravidade deste mundo, meus irmãos, de um juízo final que está se aproximando. Quem somos nós nesse mundo mau? Há um convite que foi feito através desse louvor, para você, amigo, acreditar. Eu sei que a fé é um dom de Deus, é Deus que abre os olhos, é Deus que derrama dos céus fé, meus irmãos. E a fé é para você olhar para a cruz, para ver o amor de Deus, a expressão máxima do amor de Deus por nós pecadores, cruz do Calvário. Então aqui está um convite, não para fazer parte de uma denominação em si, mas para se render aos pés do Salvador, coisa que nós precisamos de fazer todo dia, meus irmãos, porque na cruz, a lei que nos condenava, o Senhor Jesus satisfez o desejo de Deus. A lei que é boa e perfeita manifestou um amor eterno a nós. Então a lei e o amor se beijaram, meus irmãos, e nos atingiu. Então fomos alcançados por esse amor, e agora esta lei serve para nós vivermos aqui nesse mundo em gratidão a Deus. A lei ainda continua para nós. Então quem sabe, meu amigo, hoje é o dia
de você pensar nisso. Não tenha medo, porque você é chamado para ser um filho de Deus. Então há esperança para você. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento? Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Tem um pedido aqui de oração pelo YouTube. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. É uma empresa que tem dado a oportunidade para o povo de Deus propagar o Evangelho. Não é nossa, apenas estamos aí desfrutando. Então é dever nosso orar para que o Senhor Deus continue a abençoar. Não conhecemos a equipe, não sabemos como que funciona. Apenas, meus irmãos, aproveitamos a oportunidade. Então é dever nosso orar para que o Senhor Deus continue abençoando aí, para que o Evangelho alcance corações longe. E também a oração aqui pela vida do Leonardo, que é o pedido da Fátima. Então nós vamos orar também pelo Leonardo. Também há um pedido de oração aqui pela vida do senhor Walter, o pai do Ricardo. Ele ainda continua internado. Então nós vamos orar aqui. Tem Pablo aqui. Pablo é quem pediu ou quem está pedindo? O Pablo aí. Foi o Pablo que escreveu os pedidos ou ele está precisando de oração? Oi? O visitante. Então nós vamos orar também pelo Pablo que nos visita aqui. Creio que o Pablo deve ser filho dos nossos irmãos ali, Silvio, com a nossa irmã Maria Luísa. Que bênção. Então tá bom. Vamos orar, meus irmãos, e dar por encerrado o culto aqui neste momento. Ó Deus bendito, nós estamos aqui, Senhor, nessa expressão de louvor e adoração ao Senhor neste culto, porque sabemos que foi a boa mão do Senhor que nos trouxe. E acabamos, Senhor, de ouvir da pregação da Tua palavra, pregação que nos exorta, pregação, Senhor, que nos chama ao compromisso, mas também, Senhor, que nos alerta e nos abençoa. Palavras de vida, belas palavras de vida aqui, Senhor, nós a temos. Pedimos ao Senhor que continue, Senhor, nos convencendo do pecado, Senhor. Pecado que tão de perto nos assedia. Ajuda-nos, Senhor, a desembaraçar do peso e do pecado, Senhor, para Te servir com inteireza de coração. Coloque freio, Senhor, nas nossas bocas mesmo, Senhor, para não proferirmos palavras de maledicência contra o nosso próximo. Refreia a nossa língua do mal, ajuda-nos, Senhor, dá-nos consciência, coragem para isso, Senhor. Que a nossa boca seja uma fonte de manancial para abençoar, Senhor, não para maldizer, porque a mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim, Senhor. Dar-nos esta consciência de saber que fomos salvos pelo Senhor, transformados pelo Senhor, sal e luz aqui neste mundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a praticar a bendita palavra do Senhor. Como nós falamos aqui, Senhor, as crianças participam do culto, às vezes, Senhor, olhando para o pregador, expondo a palavra, e ficamos, Senhor, naquela expectativa: será que essas crianças conseguem, Senhor, compreender o que foi dito? Ó Deus, eu confio na dependência do Senhor, que fala também às nossas crianças, essas que o Senhor trouxe hoje aqui neste local, e que aqui participam do culto, Senhor. Crianças que dos tais é o reino do Senhor. Então ser com elas também concede a elas arrependimentos, porque elas também precisam de se arrependerem, que elas também precisam ter a boca, Senhor, para abençoar os amiguinhos. Dê consciência para essas crianças já na eternidade, dê sabedoria aos pais a ensinar as crianças, desde pequenas, Senhor, a amar o Senhor de todo o coração. E, ó Deus, agora eu tenho aqui alguns pedidos de oração que foram solicitados. Intercedo também, Senhor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede de transmissão do culto ao vivo, Senhor, que alcança pessoas que não podem estar conosco aqui presencialmente, e até outras que posteriormente irão ouvir os louvores que foram aqui cantados, a mensagem que foi pregada. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor este veículo que nos é dado para, Senhor, propagar o Teu santo evangelho. Nós não sabemos como que funciona, nós não ouvimos o que é dito, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas, porque Tu és onisciente. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para esta plataforma, para que continue concedendo liberdade para o Teu povo pregar o Teu santo evangelho.
Livra-nos, Senhor, das contendas, das guerras nas mídias sociais. Que sejamos, Senhor, boca do Senhor para abençoar. Então pedimos a tua bênção, porque é o Senhor que abençoa, ó Deus. Também quero lembrar aqui, Senhor, da vida do Leonardo, pedido da Fátima. Nós não conhecemos pessoalmente, mas tu sabes do que necessita, do que, ó Deus, nesse momento carece do teu socorro. Pedimos a tua bênção, ó Deus. Se o Senhor quiser, basta uma palavra e o Senhor muda a situação. Então clamamos ao Senhor. Também, ó Deus, pedimos pelo Senhor Walter, o pai do Ricardo, que está hospitalizado, carente, Senhor, de melhoria na saúde. Pedimos a tua bênção sobre a vida dele. Lembramos aqui também, Senhor, de outros queridos irmãos nossos, membros desta igreja. Nossa querida irmã Wanda, agradecemos ao Senhor o tempo que ela ficou hospitalizada recentemente, mas que retornou para o seio da sua família, mesmo na limitação da sua saúde. Ó Deus, sabemos que ela está guardada pelo Senhor, sabemos que ela está amparada pelo Senhor, é uma serva do Senhor. Pedimos-te, ó Deus, que continue sendo com a tua filha, mesmo num leito de enfermidade, na sua limitação. Ó Deus, que o Senhor seja bálsamo, que o Senhor seja o médico de Gileade para a vida dela, Senhor, para que ela sinta na alma dela este agir do teu Santo Espírito, que consola e conforta. Assim, os filhos, os parentes, o esposo, pedimos a tua bênção, Senhor, para aqueles que estão ao redor, cuidando da nossa querida irmã Wanda, e outros demais irmãos nossos, que estão na limitação da saúde, nosso irmão Darinho, nosso irmão Odias, nossa irmã Carmen. Toma nas tuas mãos, nosso irmão Ioque, Suzy, ó Deus, pedimos que o Senhor continue cuidando dos seus na limitação. E agora que este culto está terminando, Senhor, despeça-nos em paz para os nossos lares. Possamos ter um restante de noite na presença do Senhor, porque o dia do Senhor ainda não terminou. Continuaremos a te adorar quando formos para os nossos lares, ó Deus. Que seja, Senhor, uma vida de glorificação ao teu santo nome. Eu quero lembrar aqui também, Senhor, agradecer ao Senhor pela vida da dona Augusta, que ontem participamos daquele culto ao Senhor, em gratidão pela vida dela, os 100 anos que ela completou, 100 anos de lucidez, ó Deus, serva piedosa do Senhor, que tanto nos ensinou na noite daquele dia, quando o Senhor, proclamando a tua palavra através de uma poesia, pedindo-nos que cada vez mais possamos dar de nós mesmos para os outros, Senhor, porque o Senhor tem nos dado uma fé que é viva, cheia de energia, e uma fé que enche o nosso coração. Que seja assim para o louvor da tua glória. E assim oramos, com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, sobre os filhos dos teus filhos e sobre a igreja de Deus espalhada na terra, hoje e sempre. Amém.